Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar agora. Você está aqui no Café com Oratória e vou começar colocando o nosso tema aqui. Antes de mais nada, o tema de hoje é como me faço entender. Vamos colocar como me faço entender. Como me faço entender? Bom dia, Neida. Aqui. Pronto. 7 horas. Hoje eu estou pontual. Ninguém vai me dizer que eu não estou. Segunda-feira. Isso aí, manda os coraçõezinhos. Vamos trazendo outras pessoas aí para a nossa live semanal. Enquanto vocês vão aparecendo aí, eu vou escrevendo mais 2, 3 coisas aqui só para eu ver direitinho o que eu quero falar com vocês. Olha só, segundão. Se tu começa no horário segunda, o pessoal demora a chegar. O pessoal tem preguiça na segunda, eu sei. Só fica devagar. Vamos lá, povo, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Muito bem. Buenas. Vou começando e aí o povo que vai entrando vai trazendo outros, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Deu. Agora sim. Muito bem. Bem-vindos os que estão chegando agora. Essa é a live Café com Oratória. Uma live que acontece todos os dias, de segunda a sexta, das 7 da manhã, em que nós falamos sobre comunicação e tomamos café. Você não precisa nem se levantar da cama para participar dessa live, basta você pegar seu celular e participar. Você pode até falar comigo aí deitado na cama, seria divertido. A qualquer momento você pode me chamar. Eu sei que para as mulheres isso é difícil, nenhuma tem coragem de me chamar do jeitinho que acorda às 7 da manhã. Seria muito massa se uma de vocês resolvesse, vou falar com ele assim mesmo, do jeito que acordei, e era isso. Mas é claro que não acontece. Mas se acontecer, estamos à disposição aqui para que você me chame para falar a qualquer momento. A ideia dessa live é que vocês todos possam participar e exercitar a comunicação aqui comigo e também trocarem uma ideia, para que vocês possam também me dizer as dificuldades de vocês e que nós possamos todos aprender com novos modelos de pessoas que apareçam aqui, que tragam suas dificuldades e que troquem suas impressões sobre os temas, ok? Enquanto meus neurônios vão acordando, eu vou pedir para vocês que vocês chamem coleguinhas para essa live. Quem H. Menildo Dias, bom dia. Chame outros coleguinhas, como? Através desse aviãozinho aqui. Você aperta nesse aviãozinho aqui, e aí quando você aperta, vem várias e várias pessoas que você conhece, você pode enviar e chamá-las para esta live, para que todos nós estejamos aqui às 7 da manhã, aprendendo mais sobre comunicação. Além disso, você pode mandar esses coraçõezinhos. Esses coraçõezinhos ajudam muito a aumentar a relevância da live e trazer mais gente para cá. Agora já temos um número de pessoas para a gente começar. Não que se tivesse que precisaria disso, porque com uma pessoa igual eu falo, não tem problema nenhum.
Mas a gente quer trazer sempre aquele número legal, aquele número, começando pelo número de apóstolos, né? Já estamos quase no número de apóstolos, nós estamos em 10, queremos chegar nos 12, que são o número de apóstolos, e logo depois atingirmos as metas desta live, tornando a nossa comunidade cada vez maior e mais power aqui às 7 da manhã. Ok, pessoas, então vamos lá. Vamos começar a falar sobre o assunto. Caso tu queira me chamar, solicita a participação ou tu bota aí me chama, tá? Quando tu bota me chama, porque às vezes a pessoa não sabe como solicitar a participação na live para falar comigo. Se tu escrever me chama que eu vou, tá? E te chamo para falar comigo, tá bom? Falar comigo ao vivo, né? E se tu tem alguma dúvida, qualquer coisa, manda aí. Qual a importância da modelagem na comunicação? Pá, já veio tacando uma pergunta difícil logo de início. Resposta toda. Vou responder essa pergunta antes de entrar no tema, tá? Até porque ela nos ajuda a entrar no tema. A comunicação, da modelagem na comunicação. Será que o Agamenildo é espanhol? É de descendência... Tu é da onde, Agamenildo? Mas eu vou te responder igual, enquanto isso. Comunicação é a seguinte, é toda porque nós aprendemos comunicação através de modelos. Os primeiros modelos que a gente teve na vida foram os nossos pais. Quando a gente aprende a falar, é pelo convívio com eles. A gente vê a interação deles com a gente e a interação deles entre si e começa a querer imitar. E daí, quando vê, a gente está falando. Então, desde o bercinho, nós estamos ali aprendendo comunicação com o modelo. É um aprendizado natural. Eu chamo isso de aprendizado natural. É o modo como a gente veio de fábrica, pronto para aprender. Então, o que vai acontecendo? A gente vai envelhecendo e a gente vai criando, nós vamos criando travas, vamos criando bloqueios para aprender com novos modelos. Nós vamos começando a encontrar empecilhos para aprender com modelos. Como assim? Para aprender com modelos, a gente precisa imitar esse modelo. A gente precisa fazer igualzinho a ele. E quando a gente é criança, a gente faz isso com a maior naturalidade do mundo. Nós pegamos e imitamos. Basta tu olhar para uma criança e tu vai ver a coisa mais linda do mundo, que é ela imitando a mãe, o pai, quem está em volta. Daqui a pouco alguém fala um palavrão e a criança está falando também. Então nós estamos imitando, quando somos crianças, os modelos. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a colocar travas. Porque começamos a achar que são caraminholas que a gente coloca na nossa cabeça. Coisas do tipo, eu não vou ficar imitando o fulaninho no jeito dele falar. É meio ridículo eu ficar imitando ele. Ou como é que eu vou falar um palavrão? Não que você tenha que falar palavrão, mas digamos que o modelo que você acha interessante falando fala palavrão. Aí você coloca um bloqueio para seguir aquele modelo porque ele fala palavrão. Ou a gente coloca um empecilho naquele modelo porque aquele modelo pensa diferente de mim, apesar de ser um bom modelo de comunicação. Vou dar um exemplo, o Barack Obama. O Barack Obama é um baita modelo de comunicador. Baita. Modelo extraordinário. Mas eu, por exemplo, nunca gostei das ideias do Barack Obama. Nunca. Tá? Vocês podem gostar, mas em termos de ideias eu nunca gostei. Mas isso não me impede de aprender o modelo do Obama. Então esse muitas vezes é um empecilho de uma pessoa. Ela se nega a aprender um modelo porque o modelo pensa diferente. E uma outra razão, aliás, outra razão não,
continuando ainda nessa linha de explicação, nós vamos envelhecendo então e vamos perdendo a naturalidade para copiar o modelo, para internalizar as características do modelo. Nós vamos perdendo até o interesse em observar. Quando somos crianças, nós somos curiosos, a gente olha alguém fazendo alguma coisa e nós queremos fazer igual, a gente observa. E quando a gente vai ficando adulto, nós vamos nos tornando mais racionais e cada vez mais distantes da realidade. Nós vamos ficando muito mais interessados em fazer de um jeito certo, que nos disseram que é o certo, e deixamos de experimentar coisas novas. Então, a busca por modelos, por aprender a internalizar modelos, é uma volta à infância. A PNL, que é a Programação Neurolinguística, nos ensina a fazer isso. Nos ensina a fazer algo que as crianças já sabem e que a gente já sabia fazer de fábrica. Por isso que a PNL é tão poderosa. E eu trabalho muito com isso nos meus cursos e aqui, quando eu trago para vocês esse assunto, ou enfim, quando eu falo de aprendizagem, da oratória, da comunicação, modelagem é tudo. Tá bom, falou Agamenildo. Espero que eu tenha resolvido a tua pergunta. Show, disse ele. Então tá bom, show é show. Pessoas, chegamos ao número de apóstolos, chegamos a 12, mas caímos para 11. Então, assim, por favor, criaturas de Deus, mande esses aviãozinhos para as pessoas aí, que estão aí, manda esses corações para trazermos pessoas, porque é segunda, nós temos que começar a segunda e eu quero encher de gente esse negócio, eu preciso chegar no proibidão para me empolgar mais e falar mais asneira. Eu sei que vocês gostam quando eu falo um monte de besteira junto com as coisas que eu falo. E para isso eu preciso passar do proibidão, senão eu fico meio acanhado, entende? Eu fico acanhado. A partir de 12 eu começo a ficar mais iluminado, número de apóstolos. E a partir dos 18 eu começo a falar mais besteira. Eu sei que vocês gostam de um pouco de besteira, né? Então vamos para os 18. Vamos para os 18. Criaturas. Me digam aí. Eu fiz uma pergunta aí na enquete e eu quero já que vocês me digam. Quem tem dificuldade... Eu quero saber o seguinte, ó. Vou fazer bem a pergunta para você responder sim ou não, tá? Já me diz aí antes de eu começar. Quem acha que consegue se fazer entender facilmente? Bota S de sim. Quem tem dificuldade de ser entendido por outras pessoas? Bota N de não. Então, quem é entendido facilmente, bota S de sim. Quem não é entendido facilmente quando fala alguma coisa para outros, para qualquer pessoa, bota N de não. Só para eu saber como é que vocês estão aí. Quem tem facilidade de ser entendido, marca S de sim. Quem tem dificuldade para ser entendido, bota N de não. Muito bem, isso aí. Botem aí só para eu saber como é que está o povo aí. A Silvana Lorenzon disse que não, a Sara também que não, a Paloma que não. Muito bem. Há uma dificuldade, então, em princípio, aí. Vamos lá, quem mais? Tem mais gente aí. Marquem S de sim ou N de não. Tá? Tem facilidade para ser entendido? Sim. Tem dificuldade? Não. Ó, o Lucas. Às vezes sim, às vezes me enrolam. KKK. Quero participar, disse o Agamenildo. Opa, quer participar? Já vou te chamar. Beto Brandeleiro, sim e não. Tá. Anis Spelmel entrou. Ah, não, ela entrou, ela não disse nada. Opa, Agamenildo disse sim, tem facilidade, ótimo. Às vezes tem dificuldade de ser Neida. Beleza, ótimo. Muito bem. Então tem bastante gente com dificuldade, alguns bastante, outros pouca. Ótimo, vamos entender isso aqui. Mas antes disso, vamos aproveitar que o Agamenildo está animado para participar. Então vamos chamá-lo, vamos chamá-lo. Deixa eu achar ele aqui. Aqui. Vamos ver se é isso aqui, que é assim que eu faço. Aham. Aí, vamos ver. Agamenildo Dias. Tô te chamando, Agamenildo. Vamos lá. Adoro quando aparece alguém.
Bom dia. Buenas, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza, você é da onde, Agamenildo? Do Ceará aqui, que você já Do conhece. Ceará, que beleza! Mas olha só, então tu deve estar achando estranho, não sei o teu contato com o Rio Grande do Sul, mas tu deve achar estranho uma série de coisas que eu falo aqui, né? Tipo, baita, baita é uma coisa de gaúcho, né? Baita isso, baita aquilo. A gente Não, usa nem umas tanto, assim. expressões. É, Deixou foi sozinha. Tô escutando aqui tudo. Gaminildo, me diga, qual é o teu. Da onde tu me encontrou? Como é que tu veio parar aqui no Café com Oratória? Eu te encontrei pelo Instagram. Eu sou acadêmico de Direito. A minha Opa! relação com a comunicação é uma relação muito boa. Sempre gostei de tentar buscar compreender como é que se desenvolve a comunicação e como é que eu posso melhorar ela, né? Aí, entre esses meio termos, me deparei com a programação neurolinguística, com a linguagem corporal, algumas questões que ajudam, de certa forma, a melhorar a comunicação, né? E isso me deixou bastante fascinante, até pela questão do curso de Direito ser um curso que puxa do acadêmico essa questão da comunicação também. E acabei te encontrando aqui no Instagram em relação ao curso da oratória. Sim. Acho muito interessante. Ah, Eu acho muito interessante o tema. que espetáculo. Tu tá em que semestre? Eu estou no oitavo agora. Oitavo. Ah, tá chegando perto do TCC. Tô chegando perto agora. Eu me formei em Direito também, fui professor de Direito durante anos. E deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu tá aí no Ceará, tu tem tu tá em outro lugar bem distante de mim aqui. Aí no teu curso de Direito aí onde tu estás, tu aprendeu, algum professor te ensinou a se comunicar melhor? Te ensinaram alguma coisa de oratória aí na tua faculdade? Se a gente tem uns estágios, né? A gente tem um estágio de mediação. No estágio de mediação, a gente tem a Uhum, oportunidade de conversar com as pessoas, tem a oportunidade de visualizar algumas técnicas. A gente leu até um livro bastante uhum. interessante, que é A Comunicação Não Violenta, onde a gente escuta muito aquela Ah, questão sim. da escuta. Você ser mais aberto a entender o que os outros tá oferecendo acolá, qual é o conflito. E na outra vertente, a gente tem a possibilidade também de buscar uma solução, a dividir interesses da pessoa que ela quer e, de certa forma, quando é apresentado para a gente distinguir o problema que a pessoa tem do interesse que ela almeja naquele momento. Ou seja, qual é o primeiro problema? Sei lá, uma questão de alimentos. A pessoa ela deseja, sei lá, R$ 50 de alimento. A pessoa só pode pagar 50. Mas ela poderia fazer outra coisa também, tipo levar o filho à escola. Então, o interesse e o que realmente a pessoa quer em relação ao problema, a gente pode direcionar a linha diferente, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar direito aqui. Tô te entendendo, perfeito. Olha que interessante, né? Você está me dizendo que na mediação aí vocês têm essa oportunidade de treinar isso. Hoje em dia, os cursos de direito eles estão cada vez mais abertos, né? A questão da mediação. A mediação ela veio como uma oportunidade muito boa de melhorar um pouco os recursos de comunicação. Você sabe que quando eu fui durante anos coordenador de curso, não existia em muitos cursos a possibilidade de ter uma cadeira de mediação em que se treinasse isso para os alunos. Agora, tirando a cadeira de mediação, e aí, como não existia essa cadeira de mediação, se aprendia muito pouco de comunicação. E os alunos tinham que aprender na prática, na marra, assim, né? Você não tinha nenhuma... De oratória, você chegou a ter alguma coisa específica, assim, como se portar, como se apresentar na frente de mais gente? Não, na faculdade o curso ele ainda é um curso muito teórico, né? Você tem muita questão teórica É, do né? curso, mas a questão de prática, assim, a questão relacionada à oratória, a gente não tem uma cadeira específica para isso. Você começa até a perceber na questão das audiências, né? Eu participei de muitas audiências, já estagiei na defensoria, na Sim. delegacia, e você percebe que os jovens que iniciam na carreira jurídica, no início em si, eles pecam muito por essa questão, porque eles não sabem como se portar nisso. Até, por exemplo, num tribunal, quando diz, com a palavra a defesa, muitas vezes aquelas pessoas já se tremem por lá. Ou seja, na audiência normal, audiência civil. Muitas vezes ele não sabe como se portar ali, não sabe como argumentar direito, como trazer a tese de defesa. Isso é uma coisa que
que deixa muito a desejar, que eu já vi em certas audiências pessoas perdidas totalmente nisso. Aí foi a importância de eu tentar desenvolver isso. Como é que eu posso ter uma coisa a mais, né? Uma habilidade a mais do que os demais, né? Aí eu sempre busco essa questão. A comunicação hoje em dia é fundamental em qualquer área. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que vai te diferenciar na hora do mercado de trabalho. E coisas, às vezes, as pessoas ficam bloqueadas nisso e não conseguem, não é nem se destacar, não conseguem fazer uma audiência. Chega na frente do juiz, a autoridade do juiz gera um mega bloqueio na frente da pessoa, o medo de ser julgado, é um medo do que meu cliente vai achar, enfim, né? Então, desenvolver essas habilidades, nossa, é o caminho para você desbloquear a sua carreira, seja ela qual for, né? Não importa qual seja. Muita gente deixa de fazer concursos mais, às vezes mais concorridos, ou melhor remunerados, carreiras que as pessoas sonham, porque vai ter uma prova oral, vai ter a prova no Ministério Público, por exemplo, né? Você tem a prova de tribuna e as pessoas ficam apavoradas e abandonam por causa disso. Então, legal o teu interesse. E tu tens alguma dificuldade ou tu sente hoje uma pessoa segura para falar? Eu estou te vendo aqui com tranquilidade. Sinto muito confiante em relação à comunicação. Mas é porque eu passei por experiências, né? Desde no ensino médio que eu busquei isso para minha vida. Eu não quero ser uma pessoa mais tímida, eu quero ser uma pessoa que domina a comunicação. E a partir disso, eu comecei a me colocar em experiências que eram extremamente desconfortáveis para mim. Ou seja, eu sempre fiz apresentações para muitas pessoas, mas porque eu me colocava em situações assim. Aí chegou um certo momento que eu ainda sinto nervosismo para falar em público, aí às vezes sinto o coração acelerado, mas a partir do momento que eu abro a boca para falar, eu sinto totalmente confiança disso, porque eu passei por experiências assim. Olha então, que legal. Desculpa te interromper, mas olha, reparem, pessoal que está assistindo aqui, o nosso querido amigo, como é que é teu nome mesmo? Desculpa, perdi o nome. Agamenildo. Isso, Agamenildo. Ele disse uma coisa fantástica. Ele disse assim, eu me coloquei em situações desconfortáveis. E o Agamenildo foi o mesmo que nos perguntou sobre modelo. Então vamos usar aqui o Agamenildo de modelo. Tá? Vamos aproveitar. Isso que ele acabou de nos fazer é nos proporcionar um modelo. Vocês estão vendo como o Agamenildo fala. Ele é um estudante do 8º nível do direito que gosta do que faz, que tem uma... Qual é a tua preferência aí em termos de área jurídica? Eu gosto da área civil e área penal. As duas áreas mais cativantes para mim. Ótimo. Já pensou em alguma carreira, não? Eu quero seguir a promotoria, como promotor de justiça. Exatamente. Olha, pela questão. Legal. Então, assim, Ministério Público, ele quer ser promotor de justiça, tem essa ideia na mente de buscar uma profissão específica no direito. E reparem o que ele falou. Ele falou assim, eu me coloco em situações de desconforto. Então, quando a gente está ouvindo, tem a oportunidade de ouvir alguém que já tem uma desenvoltura, que já conseguiu superar uma série de bloqueios, nós temos a oportunidade de aprender com a caminhada dele, com a jornada dele. Então, e como é que a gente aprende com a jornada? Isso é modelagem. Extrair modelos é isso, é você conversar com essa pessoa, como eu estou fazendo com ele aqui, e entender como é que ele fez. Muitas vezes a resposta para as tuas dificuldades está em simplesmente conversar com o outro e entender como é que foi a estratégia dele. E aqui ele acabou de dizer, eu fui me colocando em situações confortáveis, que iam até um ponto, não extrapolavam o teu limite de tolerância. Você conseguia ir, você se colocava, você não se colocou, por exemplo, para treinar isso, falar na frente de 1000 pessoas num auditório lotado. Ou fez isso? Eu já fiz uma coisa parecida também, porque no tempo da minha escola, no tempo do ensino médio, a escola era muito grande. Aí eu me candidatei a presidente do Grêmio. Aí eu ganhei, tive que fazer um discurso para muito. Olha só, olha só. O que eu percebi no início é que as pessoas, parece que elas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. O medo da falha que deixa a gente muitas vezes travado. Medo de falar alguma coisa errada, de julgado. Isso muitas vezes trava a gente demais.
E quando você começa a se colocar em situações pequenas que, de certa forma, geram desconforto para você, e você consegue sair dessas situações, você começa a perceber que você tem a capacidade de fazer aquilo novamente. E com o decorrer do tempo, você vai ficando uma pessoa melhor. A comunicação vai fluindo. Você vai ficando uma pessoa que tem confiança no que fala em si, né? Que maravilha. A confiança ela vai aumentando conforme você vai superando um desafio, né? E aí você vai se colocando desafios cada vez mais fortes para você enfrentar. Que legal. Que bacana. Não sei se você já tem essa mesma percepção que eu tive. Travou. Deu uma travada aí, não estou te ouvindo. Travou tudo. Travou. É, travou. Tava indo bem. Ah, que pena. Depois, se der, a gente chama ele de novo. Travou tudo. Vamos continuar. Daqui a pouco me chama de novo, a gente pode terminar talvez a conversa. Vou entrar no assunto. Viram? Que legal, que legal. É, vocês viram um ótimo modelo aqui com o nosso querido Agamenildo, tá? Caiu, mas deu para captar bem esse modelo do nosso querido cearense com estudantes de direito e mostrando que como desenvolver a capacidade de comunicação é superar desafios. E cada um tem um tamanho de desafio suportável. Tem pessoas que têm, por exemplo, ele disse que se colocou para falar na época do Grêmio Estudantil e ele tinha uma motivação, ele queria ganhar aquela eleição ali do Grêmio Estudantil na época do ensino médio. Isso fez com que ele se expusesse ali naquele grupo de alunos, né, num grupo grande de alunos, e fez com que ele superasse essa barreira. Superando essa barreira, ele acabou indo para outros desafios e ele está aí agora no 8º nível de direito e, pelo jeito, se desenvolvendo. E olhem só, e ele está buscando, mesmo já tendo superado esses bloqueios iniciais, ele está buscando novas ferramentas, novos recursos, e por isso o interesse dele em PNL. E é exatamente isso. Quando tu começa a superar os primeiros bloqueios, tu vai ver que vão surgindo outros. Porque os primeiros bloqueios são esses, de conseguir falar em público, de conseguir sair da casca do ovo. Mas depois você precisa aprender a voar. Você não pode sair da casca do ovo para ser um frango. Você vai sair da casca do ovo para se tornar uma águia, para poder fazer voos mais altos, para poder enfrentar novos desafios. E aí você vai precisar de ferramentas cada vez mais apuradas para desenvolver isso. Fantástico, fantástico. Adorei a participação dele. Se você quer participar, me chama aí. Eu agora vou entrar no tema, porque eu não consegui entrar. Mas é legal a gente ter essa oportunidade de alguém falar cada vez. E se alguém quiser ser chamado, bota aí, me chama, que daqui a pouco eu te chamo. Eu só vou falar um pouquinho sobre o tema, senão eu não falo do tema. E eu acabei de ver que eu perdi o tema, eu acabei apagando. Deixa eu fixar aqui o tema de novo. Aqui. Eu acabei me perdendo aqui. Pronto. Como me faço entender? Vários aí me disseram que têm dificuldades para falar. Alguém tinha escrito alguma coisa aqui no meio? E eu perdi. Às vezes tem dificuldade. O Beto Brandeleiro tinha dito, quando eu consigo a atenção do outro, sim, consigo me fazer entender. O problema é conseguir a atenção. Isso é outra questão. Não conseguir ter a atenção do outro e é por isso que tu não consegue se fazer entender. Então, vamos lá, vamos organizar o assunto e vamos entrar nesse tema aí, que está muito bom. Adoro quando as pessoas participam. Olha só. Como é que eu me faço entender sem que eu me sinta chato ou me sinta óbvio? Porque às vezes tu não te faz entender porque tu tá te sentindo chato falando sobre algo que para ti é tão claro. Então tu começa a falar sobre o assunto e tu já sabe, tu é o especialista no assunto. Eu quero explicar para as pessoas sobre direito constitucional, mas eu entendo tudo. Então eu tenho a impressão que eu vou ser chato se eu explicar coisas muito óbvias do tipo, o que é a Constituição?
O que é a Constituição? É óbvio que eu sei o que é a Constituição. Mas eu preciso explicar o que é a Constituição para que a pessoa entenda o papel do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Então eu preciso explicar o que é a Constituição. Mas aí eu acho muito óbvio falar sobre isso. E aí eu mesmo me sinto chato e não explico direito. E aí eu explico simplificando a coisa. Eu explico de qualquer jeito. Isso é o que se chama de a maldição do conhecimento. Pelo fato de tu conhecer muito de um assunto, muitas vezes, como tu conhece muito de um assunto, quando tu sabe muito de um assunto, na hora de explicar para alguém sobre esse assunto, tu acaba simplificando, tu acaba não explicando o passo a passo, porque para ti está muito claro na tua cabeça. E aí tu não explica. Tu só fala para a pessoa fazer, tu acha que ela deve entender, e tu até tem um pouco de receio de explicar porque tu acha que tu vai ser chato, mas na verdade tu não é, se o outro que está te ouvindo não é um especialista. Então, o tema aqui hoje é como eu faço para me entender, tanto na vida, quanto no trabalho, na vida pessoal, quanto no trabalho, quanto para quem quer ser um professor, quanto para atender um cliente, tu precisa saber se fazer entender. Se tu não consegue se fazer entender, tu vai ter problemas para construir esse relacionamento. Um relacionamento, seja de amizade, seja de amor, seja profissional, ele precisa de um entendimento. Você diz uma coisa e a pessoa precisa entender o que você está dizendo. A comunicação é tornar comum. Para tornar comum, você precisa se fazer entender. Se fazer entender, então, exige, em primeiro lugar, que você consiga ter a tranquilidade na tua mente de não achar que você está sendo óbvio. Não pense que você vai ser óbvio demais, porque você sabe muito. Tá? Tira essa maldição do conhecimento da tua cabeça. Conheço muito, então eu acho que tudo é óbvio e por isso o outro vai achar que é óbvio também. Para com isso, tá? Seja consciente daquilo que você sabe e perceba a outra pessoa com quem você está lidando. Perceba quem é essa pessoa. Mas vamos lá, vamos com calma, vamos por partes, tá? Deixa eu ver aqui o que eu precisava falar. Me perdi no meio do meu tiroteio aqui. Tá, ok. Então assim, qual é o problema quando você vai explicar alguma coisa para alguém? Qual é o problema que geralmente a gente encontra? Você está explicando algo, não importa se é uma grande coisa ou uma pequena coisa, tá? Você está ensinando algo para o trabalho lá, algo bem específico lá da tua profissão, ou se é alguma coisa dentro da tua casa, alguma coisa assim do tipo, lembra de lembra de limpar o armário. E aí você não especifica qual é o armário. Ou lembra de limpar as gavetas. Você não diz quais gavetas. Sei lá, você dá uma instrução simples e você acha que a outra pessoa tem que entender. O que você precisa se conscientizar em primeiro lugar antes de comunicar qualquer coisa? Você precisa se conscientizar de que a responsabilidade pela comunicação é sua. A responsabilidade pela fala é daquele que fala, não daquele que ouve. Esse é um pressuposto da programação neurolinguística. O responsável pela comunicação é você. Inclusive, essa vai ser a nossa frase de hoje. Eu sempre deixo uma frase que eu posto lá pelo meio-dia, que é o grande lance da aula, porque eu encaro como uma aula, né? A frase é a seguinte, ó, fala bem quem traz para si a responsabilidade pelo entendimento do outro.
Só fala bem quem traz para si a responsabilidade pelo entendimento do outro. Se você quer falar bem, você precisa tomar essa responsabilidade. O significado da comunicação, o significado daquilo que você diz, é responsabilidade tua em primeiro lugar. Ah, mas o outro entendeu mal. Ah, mas ele não me entendeu. Nós tendemos a considerar que é o outro que não nos entende. Mas você precisa, em primeiro lugar, buscar a responsabilidade para você. Será que eu me fiz entender? Você só está autorizado a não pensar desse jeito, você só está autorizado a deixar a responsabilidade com o outro quando acontece uma dessas coisas que eu vou te dizer em seguida. São as exceções. A regra é, a responsabilidade é minha. Sou eu que estou falando, então a responsabilidade é minha. Tá? Quando que você está autorizado a tirar a responsabilidade? Quando você está autorizado a dar uma banana para quem está ouvindo e mandar ele pro raio que o parta, porque ele não... Você está falando e ele não entendeu. Quando você está autorizado a isso? Num desses casos que eu vou dizer aqui. Quando aquele para quem você está falando, em primeiro lugar, é arrogante. Você está explicando alguma coisa para alguém e essa pessoa é arrogante. Ela se acha. Ela acha que sabe mais do que você. Nesse caso, você está autorizado a mandar as favas. Eu já tive aluno arrogante. E para aluno arrogante eu não explico. Eu não explico. Ele não quer saber, ele acha que sabe, então deixa ele saber. Deixa ele com a sabedoria maravilhosa dele. Para que eu vou ensinar? Não tem por que perder tempo. Então, nesse caso, você não explica. Aluno ou pessoa arrogante. Deixa ela se quebrar, ela vai aprender. Vai ser ótimo. Tá? Vai ser ótimo. Vai ser ótimo para ela. Então, você faz isso por caridade. É para ela aprender, quando a pessoa é arrogante. Segundo caso, quando que entra também dentro da arrogância, mas é um outro tipo de comportamento. Então tem um arrogante que ele não está te dando atenção porque ele acha que sabe tudo. O segundo caso é quando a pessoa, mais do que arrogante, ela ainda por cima quer te derrubar. Ela é arrogante e em vez de ela não prestar atenção só, ela quer te derrubar. Ela começa a te questionar para te derrubar. Não é porque ela quer saber, não é porque ela quer aprender. Ela quer questionar para te derrubar. Nesse caso, eu também não paro de explicar. Eu começo a devolver perguntas. Mas não para ficar na defensiva. Para devolver perguntas no sentido de mostrar que a própria pessoa já sabe aquilo que ela está perguntando. Então, é muito comum. Alunos de direito, às vezes, são questionadores e querem derrubar a autoridade do professor. Então, eu recomendo, se você trabalha com direito, é professor de direito, especialmente, mas não é só no direito que tem isso, tá? Muito aluno faz isso. Você está dando, às vezes, um treinamento em algum lugar e a pessoa também é um especialista. Se isso já aconteceu comigo, eu vou treinar, eu vou dar um treinamento, vou dar um contexto fora do direito. Eu fui dar um treinamento uma vez para treinamento de oratória para uma empresa e a pessoa responsável pelo marketing, pela comunicação da empresa, de uma grande empresa, ela acabou no início, só no início isso, começou a me questionar porque essa pessoa era um jornalista. Então ele já se sentia o comunicador, ele era jornalista, ele tinha, enfim, ele falava na rádio, tinha uma rádio da cidade, enfim, tal. E ele já era o comunicador, assim. O que eu estava lá ensinando para ele? Por que ele estava fazendo aquele curso? Ele foi obrigado a estar lá, então eu não tinha nada que ensinar para ele. E ele me fazia muito questionamento. O questionamento ele é uma espécie de pergunta, mas não porque quer saber, e sim porque quer testar o outro. O questionamento, ele meio que, o objetivo é atacar. E eu devolvia as perguntas. Eu mostrava para ele mesmo o quanto ele já sabia sobre o assunto.
E é simples. E aí você deixa a pessoa mostrar um pouco do quanto ela sabe, deixa ela falar, deixa ela dar o showzinho dela durante um tempo, depois ela cansa. E aí você volta a explicar para quem quer aprender. Você não precisa ficar na defensiva, você não precisa entrar no embate com essa pessoa. Não, deixa ela dar o show dela, deixa ela mostrar. Assim ela vai até se tornar a tua parceira, tu ajuda ele. E de fato foi o que aconteceu. Eu acabei trazendo ele para perto de mim, eu mostrava o quanto ele era bom também, e o quanto ele tinha coisas a ensinar, e assim ele também passou a se tornar um parceiro meu naquela aula e aprendeu e ao mesmo tempo ensinou. E no final ele passou a me elogiar até não poder mais, assim, se tornou, nossa, um dos maiores, melhores alunos ali naquela turma. Esse questionador que tinha uma certa arrogância, assim. Um outro tipo de aluno de pessoa, não é só aluno, tá? Estou falando de aluno, mas não é só, que não dá para explicar, e esse aqui é um dos piores casos, é a pessoa que está com um problema de ideia, de crença limitante. Crença limitante não no sentido de que ela não acha que tem a capacidade, e sim uma crença limitante com relação à ideia, o ideia fixa. Eu chamo de ideia fixa. Ideia fixa era o cachorrinho do Obelix, né, nas histórias do Asterix, tem o ideia fixa. É o cara que tem a ideia fixa. Tá? Ele tem uma ideia fixa e a ideia fixa dele ele não aceita trocar, ele não aceita nada que contradiga aquilo. Em termos de debate, de discussão política, eu ensinei muito para as pessoas sobre política, porque eu dava aula de ciência política, sempre dei direito constitucional, e quando eu ensinava coisas relacionadas à política e dava exemplos concretos de política, eu tinha esse tipo de aluno ideia fixa, que não adianta explicar para ele. Ele diz que, por exemplo, ou o Bolsonaro está sempre errado ou o Bolsonaro está sempre certo. E aí tu fala para o ideia fixa e ele não aceita. Não aceita uma análise política que contradiga aquilo que ele acredita. Então é uma doença das ideias. Tá? A pessoa ela tá doente com a ideia dela grudou na cabeça dela como se fosse um vírus e ela não consegue alterar a ideia. Então tem pessoas que são assim, eu sou petista, eu sou antipetista, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí não tem jeito. Tá? Então esse tipo de pessoa tu não vai ensinar. Eu não ensino, tá? Não ensino. Não perco meu tempo. Tá? Eu estou falando um monte de situações em que você não tem que se preocupar com a responsabilidade daquilo que você está comunicando. Esse tipo de situação não tem, são as exceções. Tirando essas, você vai ter situações assim mais que aí começa a entrar a tua responsabilidade. Então nessas não entra a tua responsabilidade. Você não tem preocupação nesses momentos em querer se fazer entender. A única coisa que você vai fazer nessas situações é ver se você consegue fazer com que a pessoa tenha afinidade com você nesse tipo de situação. Você precisa não se preocupar com o entendimento, e sim com a afinidade. Só isso. Não quer dizer que você vai abandonar esse tipo de pessoa. Quer dizer que você está num outro estágio de relacionamento que ainda não é o do entendimento. Essa pessoa não vai te entender. Você precisa, muito antes disso, fazer com que ela goste, se interesse por você. E às vezes a gente está querendo explicar para quem não quer ouvir. Então não adianta. Você precisa explicar para quem quer entender, para quem está já interessado em você. Essas pessoas não estão. Então o aluno que é arrogante demais, né? E o questionador demais, e aquele que é o ideia fix, eles não estão interessados em você. O ideia fix ele está interessado nas próprias ideias. O arrogante ele se acha e o questionador também ele se acha. Então tu tem que só fazer com que eles se interessem por você, nada mais. É muito mais criar uma afinidade, criar uma conexão do que realmente se fazer entender. Tá. Quando é que então eu tenho obrigação em me fazer entender? Quando é que eu tenho a responsabilidade? Sempre que do outro lado você tem um ouvinte de verdade. E o que é um ouvinte? É aquele que quer saber. Você está falando alguma coisa e o cara quer saber. Quer saber porque é importante para ele de algum modo.
Nesse caso, a partir daí, a responsabilidade é 100% tua de fazer com que ele entenda. O cara está no trabalho, ele é teu subordinado. Ou é teu colega, e ele tem uma função que antes era tua e que agora tu vai passar para ele. Esse cara, ele quer saber. Com ele, tu tem a obrigação de fazer com que ele entenda. E a responsabilidade é 100% tua. Então, quando há esse interesse em entender, a responsabilidade é sua. E aí, como é que você faz? Eu tenho 15 minutos ainda, vou explicar sobre isso. 21 pessoas, muito obrigado. Mande outros coraçõezinhos, por favor. E vão comentando aí, vão me mandando perguntas. E daqui a pouco, se alguém quiser entrar, me chama que eu vou, tá? Me chama que eu deixo tu entrar e vai ser divertido. Espetáculo, espetáculo. O recorde aqui foi 24 pessoas. 24 pessoas. Será que hoje nós vamos bater o recorde de plena segunda-feira? Seria fantástico. Estamos quase chegando lá. Deixa eu fazer uma propaganda, aproveitar. Hoje à noite, às 19 horas, se você não sabe, saiba agora. Hoje às 19 horas vai ter uma live que nós vamos continuar esse assunto aqui. Porque hoje a live é do Multiverso da Comunicação. O Multiverso da Comunicação é uma live que eu faço toda segunda-feira às 19 horas. Então, além do Café com Oratória, às 19 horas tem outra live que é o Multiverso da Comunicação. E hoje é o episódio 3. Eu sempre trago um convidado. E a minha convidada de hoje é a professora Edmara. A professora Edmara, para quem não conhece, a professora Edmara é professora da UPF. Ela é coordenadora da pós-graduação do curso de Direito da UPF. É uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Uma pessoa, assim, que se comunica com uma maestria incrível. Então vai ser um grande modelo para a gente aprender. E o tema da live é comunicar-se bem ou comunicar-se certo. O que é melhor? E por que esse tema é esse? Porque você precisa se comunicar bem para ser entendido, que é o nosso tema de hoje aqui, e existe um dilema entre se comunicar bem e se comunicar certo. Por quê? Porque se comunicar certo é se comunicar numa linguagem culta, se comunicar num português perfeito. E nem sempre que a gente se comunica num português perfeito, num português correto, técnico, nós somos entendidos. Vocês já repararam nisso? Então, é para tratar desse dilema, entre outras tantas coisas, que a gente vai conversar com a Edmara. E a Edmara é a pessoa certa para falar disso, sabe por quê? Porque além de ser professora de Direito, mestre em Direito do Estado, se eu não me engano, ela dá Direito Constitucional, dá Direito Previdenciário lá na UPF. Quem é do Direito tem que estar nessa live, tá? Mas se você não é do Direito, não quer dizer que você não pode estar na live. Não, muito antes pelo contrário, você tem que estar também. Porque a professora Edmara, além de ser professora do Direito, ela é professora de língua portuguesa. Então, nós vamos ter uma professora de Direito, que é uma brilhante oradora, uma comunicadora incrível, que exerce funções de liderança, que não é fácil, e ainda por cima professora de português e vai nos resolver, nos ajudar a resolver esse dilema aí de será que é melhor comunicar certo ou comunicar bem? Tá? O que é e o que não é. Tá? O Lucas está dizendo que na próxima eu vou querer participar. Seja bem-vindo, a próxima é amanhã. Todo dia tem café com oratória, tá? Todos os dias às 7 da manhã eu tô aqui para que você faça a sua estreia aí em lives, para quem nunca falou em live, pode ter a sua estreia, tá bom? Ok, então vamos para finalizar isso aqui, que é o nosso lance. Deixa eu pegar aqui o que eu ia falar, senão eu me esqueço e começo a falar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, sim. Então, assim, tá. Se a pessoa quer, o ouvinte, quer entender, você tem os requisitos para ter uma comunicação. O cara quer te ouvir e eu quero falar. O que eu preciso? Olha só, o cara quer te ouvir, tu quer falar, tu quer ser entendido. Ótimo, tem uma comunhão de interesses aqui. Aí você começa a falar e aí o cara tá interessado, mas ele tá com dificuldade, ele vai te olhar assim, ó. E aí tu continua falando e ele vai te olhar assim. E aí tu continua falando e aí ele vai olhar assim.
E aí tu continua falando, e ele vai fazendo assim. Ele vai se esmagando, a cara dele vai se esmagando. E aí tu continua falando, e ele vai... Até que ele começa a olhar para o chão. E tu continua falando. Aí ele começa a olhar para cima. Aí, disso, o próximo passo é talvez voltar a olhar para baixo para pegar o celular dele, enquanto tu continua falando. Nesse momento, tu perdeu a conexão com o cara. O cara queria prestar atenção em ti. O cara estava interessado, ele queria aprender, mas você foi a conexão. E por quê? Provavelmente foi porque tu não foi entendido. Então esse cara, ele não é um preguiçoso, ele não é arrogante, ele está interessado, mas ele se dispersou porque você não foi capaz de conseguir manter a atenção, de conseguir manter a conexão com essa pessoa. Então assim, como é que você faz para isso? Eu vou te dizer uma coisa, claro que eu teria que dar uma aula inteira sobre isso, uma aula não, várias aulas sobre isso. Eu tenho um curso que se chama Seja o Líder da Sua Aula, em que eu explico só isso. São 20 horas de curso que eu explico só isso aqui. Na Academia de Comunicadores eu explico muito para as pessoas, eu ensino muito sobre como fazer isso. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui que vai te ajudar nessa jornada de fazer com que as pessoas te entendam. Primeira coisa eu já te falei, saiba que a responsabilidade é sua. Segunda coisa que você precisa saber, que o mapa não é o território. O mapa que você tem na sua cabeça não é o território do mundo real. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente monta um mapa na nossa cabeça. E esse mapa ele foi montado de acordo com o modo que a gente enxerga o mundo. Então a gente tem um mapa na nossa cabeça, que é um modo de enxergar o mundo. Assim como a pessoa que está te ouvindo também tem um mapa. E esse mapa dessa pessoa é diferente do teu. Ela tem um modo de perceber o mundo, ela enxergou o mundo de um modo até chegar a você, para que você explicasse isso para ela. Ela tem uma jornada, e tu tem outra jornada. Tu vai explicar para ela um negócio. Na tua jornada tem certas coisas que são bastante óbvias, e na dessa pessoa não são. Então você precisa compatibilizar o teu mapa. Tu está compartilhando, na verdade, um mapa de uma realidade com essa pessoa aqui. E como é que a gente compartilha um mapa? Toda comunicação em que a gente quer que o outro entenda, no fundo, é compartilhar um mapa. Quando você explica um mapa para alguém, você desenha um mapa de um local, como é que se chega, você vai desenhando e você vai mostrando para a pessoa o mapa. E você vai dizendo o que significa cada uma das coisas no seu mapa. Você não faz isso? E como é que você faz quando você desenha esse mapa? Você mostra lá, por exemplo, você desenha um semáforo. Eu quero te convidar para ir no churrasco na minha casa. Eu te digo, olha, eu faço o mapa. Hoje em dia tem o Google, né? O Google deixa tudo pronto para gente. O Google, o Waze, esses aplicativos. Mas quando a gente não tinha aplicativo, eu sou da época old school, né, que a gente tinha que fazer mapa. Aí tu vai fazer o teu mapa lá e aí tu desenha um semáforo. Aí tu desenha um semáforo todo bizarro ali, assim, do jeito que tu sabe desenhar. Aí tu desenha uma loja que fica do outro lado da rua onde fica o semáforo. Tu tem que dizer para a pessoa virar a esquina depois do semáforo e antes da loja. E aí tu vai, como é que tu faz? Tu desenha tudo aquilo ali e aí depois tu vai explicando para a pessoa, tu não vai? Tu vai dizendo, ó, tá vendo aqui a loja? Aqui fica a loja tal. Tu conhece a loja tal? Aí a pessoa diz, não, nunca vi. É, fica nessa rua, tem uma loja. Tu vai ver que é logo depois do semáforo. Ah, o semáforo, tá, vai ter um semáforo, beleza. Aí a pessoa vai entendendo o mapa. Tu tá explicando o mapa para outra pessoa. Percebe que quando tu explica o mapa para outra pessoa, tu precisa o tempo todo obter da outra pessoa feedback. Tu vai explicando e obtendo feedback. É uma coisa óbvia, simples, e que quando a gente está explicando um mapa para outra pessoa, a gente faz. Mas quando a gente quer explicar um mapa que está na nossa mente, muitas vezes a gente esquece. E esse é um dos maiores problemas. Nós não perguntamos para o outro se ele está entendendo. Está me acompanhando? Sim ou não? Até aqui, tu conseguiu entender? Ou seja, nós precisamos fazer uma verificação. A cada instrução, nós precisamos obter um feedback do outro se ele está entendendo.
E como é que você obtém esse feedback? Primeiro, perguntando. É o mais óbvio de todos. Você vai perguntando. Segundo, você vai observando. Você vai vendo, como eu falei, você vai falando, falando, falando e vai vendo o olhar da outra pessoa. Então a pessoa está assim. Uhum, ela está assim, observando. Daqui a pouco, ela está assim. Fez uma cara assim, tu já olha que ela mudou a fisionomia. Então tu precisa estar observando ela enquanto tu explica. Ela mudou a fisionomia, ela está com uma cara esquisita. Eu costumo chamar de cara de ponto de interrogação. É quando a pessoa já está te olhando com... tem alguma coisa que ela não entendeu. Aí tu pega e para nesse momento e fala, tá aí, tudo bem? Tá entendendo? Sim ou não? Os meus alunos sabem, quem foi meu aluno sabe que a vida inteira eu vivi perguntando em sala de aula. Entenderam? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Aproveitem e me digam aí, até agora, vocês estão entendendo? Sim ou não? Respondem aí, sim ou não? S ou M? Já estamos perto do fim. Sim ou não? Estão entendendo? Sim ou não? Fala, criatura. Digam aí. Estão me entendendo? Sim ou não? S ou N? S para sim, N para não. Sim, disse a Jéssica. Estão entendendo? Sara, sim. Sim, Luana, muito bem. Aí o Beto Brasileiro foi meu aluno. Pessoas entenderam? Sim ou não? Ele sabe já. Gabriel, sim. O Beto, sim. Vidigal, sim. Neida, sim. Divina Rosa, sim. Vânia, sim. Anne, sim. Paloma, sim. Ana, sim. A Ana, queridinha, quanto tempo que eu não te vejo. Todo mundo entendeu. Lucas, sim. Então, assim, isso que é uma coisa simples. Simples. Tão simples. Mas que as pessoas não se dão conta. E é simplesmente observar o outro. Então, primeiro, você vai se dar conta que a responsabilidade é sua. Segundo, entender que o mapa não é o território. O teu mapa, que está na tua cabeça, é diferente da realidade. E tu precisa compartilhar o teu mapa que está na tua cabeça com a cabeça do outro. Para isso, tu vai ensinar o teu mapa, tu vai desenhar o teu mapa. E esse mapa pode ser o que tu quiser. Pode ser uma coisa complexa. Pode ser, por exemplo, eu vou te ensinar a fazer piadas. Eu li esse livro, eu estou até lendo, até botei no story nesse final de semana. Estou lendo o livro do Léo Lins sobre stand-up. Como é que se faz piada? É bem legal esse livro. Aí eu vou explicar para vocês como é que se faz piada, qual é a estrutura da piada. É o meu mapa que eu tenho sobre isso, lendo o livro do Léo Lins. Aí eu estou explicando que existe o setup, que existe o punch, daqui a pouco eu olho, percebo que a pessoa está assim, uma cara de ponto de interrogação, eu verifico. Verifico, e se a pessoa diz, não tô. Às vezes a pessoa diz assim, tô entendendo, mas ela faz uma cara assim, ó. Falei, mas tá entendendo mesmo? Não tem algum pontinho aí que ficou solto? Aí a pessoa às vezes pega e fala assim, não, entendi, só tem uma coisa de... Ah, então tem. E aí eu pego e vou lá nessa coisa, nesse ponto que faltou. Se a pessoa disse que não está entendendo, é o momento de tu dar um exemplo. É o momento de você sacar um exemplo. Primeiro, antes mesmo de dar um exemplo, né, você vai perguntar o que ela não entendeu, especificamente. Às vezes a pessoa pega e fala, não entendi nada. Então aí tu tem que ter paciência e voltar do início. Dificilmente a pessoa não entendeu nada. Às vezes ela acha que não entendeu nada. Mas tu vai descobrir que ela entendeu, ela deixou de entender um ponto específico. Então, o que eu recomendo sempre? Quando a pessoa diz que não entendeu nada, pergunte, tá, ok, vamos ver o que tu entendeu, se tu entendeu alguma coisa. Se tu entendeu lá do início, quando eu falei isso, tu vai ver que a pessoa, alguma coisa ela entendeu. Às vezes o que ela chama de não entendeu nada é um ponto específico, tem que descobrir esse ponto, dar um exemplo sobre isso, e aí ela vai começar a te entender. Ok? Pessoas, faltam 45 segundos para explodir o Instagram. A Maristela me chamou. Eu vou pedir, Maristela, que tu me chame amanhã. Ou se tu me chamou enganado, talvez tenha sido enganado. Não sei. Mas amanhã, por favor, entrem. Foi muito legal hoje o nosso amigo que entrou lá do Ceará. E amanhã, quem sabe, você entra comigo aqui. Hoje chegamos a 21 pessoas. Muito bem. Falta chegar no recorde, que foi 24. E próximo, o próximo recorde é os 30. Tá? E hoje à noite, 19 horas, por favor, apareçam na live com a professora Edmara, que vai valer cada minuto, pode ter certeza, eu aposto que sim.
tá? 19 horas aqui, live com a professora Edmara